Fala pessoal, hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu dei uma palestra no Instituto Federal aqui da cidade de São Roque falando sobre branding para vinhos, sobre como fazer uma boa marca de bebidas e quais os diferenciais do uso do branding para fazer isso acontecer. Como ele ficou um pouquinho longo, a gente vai dividir ele em 4 partes e aí em cada semana nós vamos disponibilizar uma parte de mais ou menos uns 15 minutos. Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam esse vídeo. Se vocês curtirem, deixa aí seu like, começa a seguir a gente, que a gente está sempre com novos conteúdos, falando sobre branding, falando sobre marcas. Um abraço! Como proprietário da Propósito Branding and Design, Rodrigo Teixeira, por gentileza. Mas é o seguinte, queria antes de tudo agradecer ao Fábio, agradecer ao IF pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui, especialmente nesse dia. Queria dar parabéns a todos os enólogos e futuros enólogos. A palestra fala de branding, como criar uma marca de bebidas e vender mais. E eu queria falar quem é essa pessoa que sobe aqui com a pachorra de falar sobre vinho no meio de pessoas que sabem muito mais do que eu. Então, eu queria começar falando sobre o que eu entendo de vinho. E, na verdade, é isso que está aí. Ó. Eu entendo de beber. E nem sei se tão bem assim. Mas eu queria fazer essa palestra do ponto de vista de alguém que pensa em mercado. E não do ponto de vista de alguém que entende dos meandros que estão dentro de um vinho. Eu queria fazer essa palestra de uma maneira esquecendo um pouquinho, pedir para vocês fazerem o exercício de esquecer um pouquinho o lado técnico do vinho e começar a pensar mais em mercado, começar a pensar mais em produto. Ajuda um pouquinho o fato de eu ser casado com uma enóloga, aliás, formado aqui, aliás, parabéns, que toda vez que ela abre um vinho, eu acabo aproveitando, ela estuda e eu não. E isso me ajudou um pouquinho pelo interesse que eu tenho. Eu gosto muito de vinho e gosto muito de uma maneira mais profunda. A gente trabalha com produtos e todo tipo de produto. Quando você trabalha, por exemplo, com uma empresa que faz relatórios administrativos, você tem que fazer design para ela, você faz. Mas você não quer dizer que você goste muito daquilo que você está vendendo. Já com vinho é diferente. Você tem todo um arcabouço, toda uma relação mais emocional com o vinho, então por isso é que eu gosto tanto. Eu vou tentar correr um pouquinho aqui, tem bastante slide, quis fazer uma palestra bem abrangente para vocês, então se eu estiver correndo, me desculpem. A primeira pergunta que todo mundo me faz quando eu começo a fazer palestras é: que diabos é branding? Na verdade, é uma dúvida muito razoável. O branding ficou, durante o tempo, muita gente misturou com muita coisa. Tem muita gente que mistura com publicidade, tem muita gente que mistura com design, tem um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas o branding é um pouquinho mais do que isso. Se a gente for começar a falar de branding, a gente vai ter que começar a falar de vaca. E é esquisito isso, mas branding é em inglês, né? Branding é marcar. E o começo da história toda é quando a gente marcava gado. Quando você ia para o pasto e você precisava diferenciar as suas 1000 cabeças de gado das 1000 cabeças de gado do teu vizinho. E para quem conhece uma vaca, elas são muito parecidas. É difícil você saber se aquela malhada é sua, se aquela preta é do seu vizinho. Então, a gente criou um sistema de marcação. Você ia na pele com aquele ferro em brasa e marcava na pele do animal, cada um tinha um símbolo. Isso é tido como o começo do logotipo. Mas ele serve bastante a outras analogias que a gente faz com o trabalho de branding. Porque branding é marcar. É aquilo que você deixa marcado na mente, é aquilo que você deixa marcado na memória do seu cliente. Então, para a gente começar a conceitualizar o que é branding, é bom a gente ter o ato de marcar na cabeça. Branding é o que faz muita gente ter certeza de que um Audi é melhor do que um BMW e muita gente ter certeza absoluta de que um BMW é melhor do que o Audi. Na verdade, pouca gente tem
capacidade técnica suficiente para fazer essa afirmação. Mas o que está por trás dessa decisão de quando você vai com muito dinheiro no bolso numa concessionária e escolhe um Audi ou escolhe um BMW, são valores que a gente chama de valores intangíveis. São coisas que você não sabe muito bem por quê, mas é toda a parte que você ficou recebendo influência daquela marca fez você ter mais simpatia por uma ou mais simpatia por outra. Esses valores não são tangíveis porque, veja que o mercado ele começou a se sofisticar muito. Passou a época que a gente podia pegar e simplesmente fazer uma afirmação corajosa, tipo, o meu produto é o melhor, ou o meu produto é o mais barato, o meu produto tem um negócio que o seu não tem. Difícil. Os produtos, hoje em dia, ficaram cada vez mais standardizados. É muito difícil, ainda mais com o advento de produtos chineses, é difícil você ter... Não existe mais a loja que tem a maior variedade, não tem o melhor preço, não tem a maior quantidade, não tem o maior premium. Sempre tem um peixe maior ou sempre tem um peixe diferente do seu. O que você tem que saber é vender o seu peixe. Você faz isso dessa maneira. Você faz isso apelando para valores intangíveis da sua marca. Você faz isso relacionando sua marca com valores que você considera que conversam com o seu cliente. É isso que faz com que, depois de um tempo, mesmo que você nem pense muito nisso, você acha que Volvo é a marca mais segura, você acha que Apple é a marca mais inovadora e você acha que Tostines vende mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vende mais. A gente não sabe exatamente quando é que essas coisas entraram no nosso sistema. A gente só sabe que, na hora que está na frente da prateleira, aquele produto diz isso para você e isso ajuda na sua decisão de compra. Por que eu vim aqui usar esses conceitos para falar de vinho? Sendo que eu sei tão pouco de vinho. Porque o que eu entendo é da parte do mercado. O que eu gosto de entender um pouquinho é a parte de mercado. E uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas que estão no mercado de vinho precisam de entender é que vinho não é tão especial assim, não o produto, porque senão daqui a pouco eu vou ser linchado, mas a venda dele. Porque quando você está tratando de vinho, não é do produto que você tem que estar pensando, você tem que estar pensando em pessoas. Quem é que está comprando? As mesmas pessoas que compram o teu vinho, elas compram outros produtos, elas têm comportamentos de compra que já são, como é que eu vou dizer, eles já foram anotados por outras marcas, já foram percebidos por outras marcas. Então a pessoa que compra vinho, compra também BMW, compra shampoo, compra o carro, compra qualquer coisa. Quando você tem que falar aos corações e mentes desse consumidor, as regras são as mesmas. Você não está vendendo para uma pessoa diferente. É lógico que no mercado especializado de vinho, no mercado ultra especializado entre sommeliers, entre enólogos, entre produtores, a conversa acaba tendo um tom diferente. Mas a gente quer vender para os outros 95% da população, para a gente fazer, como o Viotti falou, aquela taxa de 1,1 litro por pessoa se crescer. A gente quer que as pessoas falem mais, bebam mais. Então, o primeiro conceito que eu queria passar para vocês é que logo não é marca. Muita gente acha que, vou fazer meu logotipo, essa é minha marca. Não. Marca, na verdade, é todo um conjunto de ações e peças que estão em torno da experiência que o seu cliente tem com o seu produto, com o seu serviço, com aquilo que você oferece. Então, dentro disso estão lá, tem o logotipo, tem as cores que você usa na sua marca, os uniformes, os locais, os veículos, a forma de atender, o tom de voz. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, por exemplo, de de precisar falar com a assistência técnica da Apple. Alguém aqui já usou? Então, todas as vezes que você ligar para a assistência técnica da Apple, você vai falar com um cara que parece que preferia estar falando com você do que com a Angelina Jolie. Eles te tratam como se fosse o seu melhor amigo, eles te tratam como se eles não quisessem estar fazendo mais nada no mundo a não ser falar com você. Isso não é por acaso.
Todos os vendedores, todos os atendentes da Apple são treinados no mundo inteiro para atender da mesma maneira. Isso é um patrimônio da Apple. Então, quando a gente fala de marca, tudo isso está relacionado para criar essa experiência, e o conjunto dessas experiências é a sua marca. A gente chama cada um desses, no mercado de branding, cada um desses momentos que a gente fala de pontos de contato. Então, cada marca tem um set de pontos de contato que são mais importantes e menos importantes. Para um cara que vende pneu, uma garrafa é muito pouco importante. Agora, para quem vende vinho, imagine que o principal ponto de contato é uma garrafa. Quando você está numa prateleira com o seu produto, no meio de 1 milhão de outros produtos, cada um disputando o espaço, então você tem que dar um jeito de sobressair, você tem que dar um jeito de fazer com que a sua marca seja vista, seja lembrada. Afinal de contas, você não quer que o seu cliente compre você uma vez e nunca mais. Você quer que ele compre e compre de novo. Como que a gente faz isso? Uma coisa que eu queria passar para vocês, enólogos e sommeliers, não fiquem chateados comigo, pesquisas que fizeram um tempo atrás, detectaram que sommeliers têm a tendência a dar notas mais altas quando eles veem o rótulo, ou seja, notas mais altas dependendo do rótulo que eles veem. Isso, coitados, não é para ficar falando assim, nossa, o cara cometeu um erro. Não. Isso é porque todo mundo está sujeito aos valores intangíveis que eu falei para você. Então, quando você coloca todo mundo dentro de uma sala para fazer uma degustação e você coloca uma garrafa de Chateauneuf de Pape para ele e ele sabe o que aquela garrafa é, vai ser muito difícil ele ter coragem de virar e falar, olha, eu achei ruim. Então ele, sabendo qual é o vinho que ele está tomando e ele tendo conhecimento, sabe que aquilo é um vinho caro, sabe que aquilo é um vinho bem avaliado, ele vai ter a tendência a seguir também. Isso é o poder da marca. Quando você faz o teste cego, isso não se sustenta. As pessoas acabam dando notas diferentes quando não sabem que vinho está sendo servido. Às vezes acabam se confundindo com entre vinhos mais baratos e vinhos mais caros também. O Viotti falou disso aqui na palestra. Quando a gente fala de logotipo, eu trouxe um pouquinho aqui, eu queria para diferenciar, né? Então, só para a gente começar a entrar no universo realmente, agora entrando a palestra, no universo realmente do vinho. Então, aqui são alguns exemplos de logotipos famosos, né? Aqui é o logotipo da Robert Mondavi, que, na verdade, é o quê? Isso é da sede da fazenda dele, da vinícola dele, tem esse prédio lá, ele resolveu usar como logotipo dele. Esse aqui, eu não sei falar esse nome, se alguém conseguir, vocês me falem, mas é uma vinícola, é a maior vinícola da África do Sul, e esse símbolo, na verdade, significa, é uma entidade que eles têm lá, levando uma pomba. Essa pomba significa Boa Esperança, porque a vinícola está localizada no Cabo da Boa Esperança. Então, é a história do logotipo. Essa é a maior empresa, a maior vinícola da Austrália. E vocês sentem também que ali, apesar de eles terem alguma coisa ligada à tradição, porque eles estão desde 1820 no mercado, não é uma tradição tão grande quanto certas vinícolas francesas. Então você sente ali uma necessidade de não ficar tão tradicional. A forma que eles lidam com o nome deles é uma fonte já mais moderna, cores que já foram pensadas. Muito provavelmente esse logotipo foi refeito, não deve ser a primeira versão dele. Esse aqui todo mundo conhece. Eu fui pesquisar também o porquê do nome. Na verdade, ele fica na colina de Petrus, se não me engano. Se eu estiver falando besteira, alguém, por favor, me corrija. Mas também remete ao Império Romano, da uma pessoa, porque Petrus seria o São Pedro, a tradução em grego, Petrus. Então, eles mantêm esse logotipo já com uma cara muito mais antiga, porque eles têm muita tradição para mostrar no logotipo. Importante que falar o seguinte, o seu logotipo conta uma história ou conta os valores da sua vinícola. Então, a gente pega, por exemplo, aqui Concha e Toro, que é uma das principais vinícolas do mundo. Tentei muito descobrir o porquê desse Czinho esquisito. Alguém deve me ajudar, não consegui descobrir. Isso foi trocado há bem pouco tempo. E aí você tem um caso único, que a gente vai para o rótulo.
Enquanto o logotipo conta a história da sua vinícola, um rótulo conta a história ou os valores daquele vinho. Que é um caso a se notar, é justamente o Cacilheiro del Diablo, que é um vinho da Concha y Toro. Mas ele se tornou tão grande que ele virou uma marca à parte. Ele virou uma marca dentro do guarda-chuva da Concha y Toro, mas separada. Aqui nós já temos storytelling em ação. Na verdade, se eu vou contar, deve estar chovendo no molhado, mas para quem não sabe, o Cacilheiro del Diablo foi porque o seu Melchior de Concha y Toro, ele guardava uma determinada cepa de vinhos, uma determinada linha de vinhos dele num lugar que era muito separado, que era uma linha muito nobre, e estava havendo roubo. Ele sofria com roubos. E aí ele inventou que ele tinha um pacto com o demônio, ou que o demônio aparecia naqueles lugares para as pessoas deixarem de roubar o vinho dele, e aí surgiu o Cacilheiro del Diablo.